Pessoal, aqui começa a parte 2 da nossa aula sobre o período da história dos Estados Unidos entre a independência e a Constituição. Vamos continuar de onde paramos, analisando o período crítico. Lembram que eu falei há pouco que os colonos estadunidenses estavam muito interessados em explorar as terras da região oeste do país? E que por isso a União teve que criar uma lei para regular o estabelecimento dos novos territórios nessa região? Pois bem, essa lei, que talvez tenha sido o maior triunfo do Congresso da Confederação durante o período crítico, foi a Ordenação do Oeste, de 1787. A lei afirmava uma intenção do governo dos Estados Unidos de expandir suas fronteiras para o noroeste do continente, entre o Canadá e o rio Ohio, e fixou os procedimentos para que os territórios que fossem povoados pelos colonos na região pudessem eventualmente, cumpridos os requisitos, se tornar estados como os demais e passar a integrar a União. O que o Congresso da Confederação fez foi dividir as terras da região noroeste em porções delimitadas, que representariam os territórios dos respectivos estados. Uma vez que essas porções de terra começassem a ser povoadas pelos colonos e que alcançassem uma marca de 60 mil residentes, eles poderiam requerer perante o Congresso se tornar um Estado membro da União e passariam a ter o mesmo status que os demais. Importante destacar que, na elaboração da Ordenação do Noroeste, o Congresso da Confederação adotou uma posição peculiar relativamente à escravidão. Ela seria proibida nos novos territórios. Seria permitido aos colonos que já fossem proprietários de pessoas escravizadas anteriormente à chegada do território que as mantivessem sob sua propriedade. E os escravos fugitivos seriam devolvidos aos seus proprietários caso fossem capturados. Mas a compra, venda e importação de pessoas escravizadas seria proibida nos novos territórios da região oeste. Isso foi aceito pelos estados do sul naquela época, mas tornaria uma questão muito controversa nas décadas seguintes, e eventualmente se transformaria na disputa política que fez eclodir a Guerra Civil Americana. A Ordenação do Noroeste também continha uma disposição que obrigava os colonos que migrassem para o oeste a respeitarem a liberdade e as propriedades dos povos indígenas que lá habitavam. Mas na prática isso não foi observado. Os colonos continuaram invadindo as terras das populações nativas e as dizimando nos novos territórios. Pessoal, para finalizar o nosso estudo do período crítico, eu quero falar sobre dois eventos importantes que aconteceram nessa época. Duas insurreições, que talvez sejam as melhores representações daquelas pressões internas que eu mencionei quando começamos a ver o período crítico, que dificultaram a consolidação dos Estados Unidos como nação recém-independente. O primeiro evento é a Conspiração de Newburgh. Ela aconteceu em 1783. Como eu tinha falado antes, o governo nacional dos Estados Unidos no pós-guerra estava profundamente endividado e sem soluções à vista para pagar os seus inúmeros credores. Muitos desses credores eram os veteranos da Guerra de Independência, soldados e oficiais que arriscaram a sua vida pelo país e que agora, com toda razão, queriam receber as pensões que lhes foram prometidas. O problema era que a União simplesmente não tinha dinheiro para pagar as tropas, e os artigos da Confederação não lhe davam permissão para recolher tributos diretamente da população, tampouco um mecanismo para obrigar os estados a aportarem as contribuições que deviam. Esse impasse alimentou a ideia, tanto da parte dos militares quanto de alguns delegados do Congresso, de que o governo nacional instituído pelos artigos da Confederação era muito fraco. E eles tinham razão. A União precisava ser fortalecida. No entanto, como os artigos da Confederação exigiam a aprovação unânime dos estados para qualquer alteração de seu texto, os delegados sabiam que simplesmente propor uma emenda não seria suficiente, e os militares ficaram receosos de que nunca receberiam sua compensação financeira. Então, um grupo de delegados favorável ao fortalecimento do governo nacional viu nesse descontentamento do exército uma oportunidade e começou uma articulação com oficiais militares para que o exército fizesse uma demonstração de força perante o Congresso da Confederação, em favor de uma emenda que garantisse à União o poder de cobrar impostos, supondo que uma ameaça do tipo pudesse fazer com que a emenda fosse aprovada. Vale dizer que esse tipo de atitude do exército continental estaria em total contrariedade com o princípio, próprio a governos republicanos, de que o poder militar está submetido ao poder civil. Por isso que essa ideia era tão surpreendente e tão perigosa. Isso tudo acontecia às vésperas da celebração do Tratado de Paris, que formalizava o fim da Guerra de Independência. O exército continental estava acampado em Newburgh, Nova York, quando soube da assinatura do tratado.
Eles receberam uma carta anônima de um delegado do Congresso que dizia que, agora que a guerra havia formalmente acabado, eles deveriam tomar alguma providência para garantir que receberiam a sua compensação. Os oficiais do exército então convocaram uma reunião com as tropas para o dia 11 de março de 1783, onde eles discutiriam quais seriam seus próximos passos. Nesse momento, George Washington ficou ciente da reunião e dos planos do exército, e alterou sua data para poucos dias depois, 15 de março, quando os ânimos estivessem mais calmos, e compareceu. Na reunião, ele pediu a palavra e fez um discurso comovente, pedindo aos oficiais que não fossem por aquele caminho, que não abrissem as comportas da discórdia civil, nem deixassem um império em ascensão se perder em sangue. Então, pessoal, ele pediu um momento para ler uma mensagem de um membro do Congresso. Mas, para isso, ele precisava colocar os seus óculos. E ninguém do exército nunca tinha visto George Washington usando óculos. Nesse momento, ele disse: senhores, se me permitem, preciso colocar meus óculos, porque eu não apenas fiquei grisalho, mas também quase cego nesses anos de serviço ao meu país. O discurso de George Washington desarticulou a conspiração de Newburgh e deixou ainda mais claro que ele deveria ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Poucos meses mais tarde, o Congresso aprovou um plano que previa o pagamento imediato de 3 meses de salário às tropas e prometia o pagamento de salários pelos próximos 5 anos aos oficiais do Exército Continental. A outra insurreição importante que aconteceu durante o período crítico foi a Rebelião de Shays. Lembram que há pouco eu falei sobre a tensão entre as elites da costa leste e os trabalhadores rurais do oeste dos Estados Unidos? Essa tensão alcançou proporções maiores na Nova Inglaterra entre 1786 e 1787, onde aconteceu a Rebelião de Shays, provavelmente o evento mais impactante do período crítico. Havia muitas famílias do interior de Massachusetts cuja única fonte de renda era a agricultura de subsistência. Com a crise econômica que se instalou após o fim da Guerra de Independência, muitas dessas famílias contraíram dívidas com mercadores da capital, Boston. Os mercadores eventualmente começaram a processar essas famílias perante os tribunais estaduais, em busca do pagamento das dívidas. Embora os tribunais muitas vezes decidissem em favor dos credores, o estado de Massachusetts não fazia muito esforço para ajudar os credores a coletarem o dinheiro das famílias de fazendeiros pobres. Mas isso muda com a eleição do governador James Baldwin, que era um mercador proeminente do estado e levantava a bandeira da defesa da propriedade e da proteção do crédito. Baldwin começou a usar a máquina estatal para expropriar o dinheiro e apreender os bens dos fazendeiros endividados. Um desses fazendeiros era Daniel Shays, um veterano da Guerra de Independência que, como muitos soldados do Exército Continental, não recebeu a compensação financeira que lhe foi prometida ao fim da guerra, e que, quando voltou para casa, ficou endividado e se viu sendo constantemente acionado pelos mercadores de Boston nos tribunais locais. Shays incentivou os trabalhadores rurais do oeste de Massachusetts a resistirem, primeiro pegando de volta os bens de fazendeiros pobres apreendidos por pagamento de dívidas e peticionando ao governo do estado pedindo auxílio. Mas os atos de resistência se intensificaram. E em agosto de 1786, uma multidão local impediu uma sessão de julgamento do Tribunal Estadual, que se repetiu em outras 2 oportunidades nas semanas seguintes. Nos próximos meses, as sessões de julgamento da maior parte das cortes do estado seriam impedidas por multidões de fazendeiros, e o governador resolveu tomar medidas mais severas, enviando tropas para prender os líderes da rebelião. Entre o final de 1786 e o começo de 1787, houve uma série de confrontos, todos com poucas vítimas e prisioneiros, até que a rebelião foi perdendo fôlego. Os líderes da rebelião foram eventualmente condenados à pena de morte, mas, no fim das contas, após pressão da população do estado, todos os partícipes, incluindo Daniel Shays, foram perdoados pelo governo de Massachusetts. No fim das contas, a rebelião serviu para mostrar que a União não tinha energia para conter tumultos no território do país, sempre dependendo das forças locais ou de milícias privadas para conter insurreições populares. Foi mais água para o moinho dos representantes do Congresso da Confederação, que acreditavam que os artigos deveriam ser reformados para que o governo nacional fosse fortalecido. Meus queridos alunos, finalmente chegou a hora de estudarmos a Constituição dos Estados Unidos. Esse estudo vai ser dividido em 2 momentos. Agora, para finalizar essa aula, nós vamos analisar o processo de elaboração
ratificação e promulgação da Constituição, que começa na Convenção da Filadélfia, onde ela teve a sua origem, e termina com a adição da Carta de Direitos da Constituição. O segundo momento é na aula que vem, que será a última do semestre para o constitucionalismo estadunidense, e onde nós estudaremos a teoria política do federalista, o manual do usuário da Constituição dos Estados Unidos. E daremos uma olhada também no texto da Constituição propriamente dito, assim como na sua Carta de Direitos. Vamos começar pelo contexto político que levou à revisão dos artigos da Confederação. Esse contexto político foi boa parte do que estudamos na aula de hoje, o chamado período crítico, em que os Estados Unidos tentavam, com muita dificuldade, se estabelecer como uma nação independente. Vejamos qual era a situação do país antes da Convenção da Filadélfia. Boa parte da população estava profundamente endividada. Isso incluía muitos veteranos da Guerra de Independência que viram as suas vidas serem impactadas negativamente pelo conflito. Eles voltaram para casa e encontraram suas famílias, seus negócios e suas fazendas em situação de abandono. Para essas pessoas, a colonização do Oeste era uma promessa de prosperidade. Mas, embora a reunião tivesse aprovado a ordenação do Noroeste, ela não fez muito mais do que isso para incentivar a ocupação da região, que dependia de uma atuação ativa do governo nacional para acontecer. A União, por sua vez, era representada institucionalmente pelo Congresso da Confederação e tinha sua atuação pautada nos artigos da Confederação. O Congresso tomou frente de muitas das atribuições daquele que viria a ser o governo federal. A diferença fundamental, contudo, era que o Congresso não tinha autoridade para instituir novos tributos sobre as populações dos estados. O que os artigos da Confederação previam era a obrigação dos estados de contribuírem para o financiamento da União, algo que eles nunca fizeram. Os estados tinham autonomia quase total e pouco se preocupavam com as competências delegadas à União pelos artigos da Confederação. A falta de financiamento e o desrespeito dos estados fez com que a atuação da União fosse muito limitada e débil. Ela era incapaz de fazer frente às responsabilidades atribuídas a si pelos artigos da Confederação. De resto, o território dos Estados Unidos e seu entorno ainda era largamente ocupado por nações estrangeiras. O Império Britânico dominava o Canadá e as Índias Ocidentais, que são aquelas ilhas do Caribe, Bahamas e Antilhas, além de permanecer ocupando inúmeros fortes na fronteira norte. A Espanha dominava a Flórida, alegava ter domínio sobre uma parte do território do Oeste e controlava o canal do Mississippi, e diversas tribos e reinos indígenas ocupavam boa parte do território inexplorado do interior do país. Sem um governo nacional forte e financiado, os Estados Unidos só podiam contar com as milícias estaduais para se defenderem das ameaças externas, o que estava longe de ser o suficiente. Além disso, faltava também à União um poder judiciário nacional, o que era importante porque os júris estaduais eram muito parciais em favor de seus compatriotas. A Inglaterra, por exemplo, a quem os Estados Unidos tinha prometido pagar suas dívidas no Tratado de Paris, não conseguia cobrar seus devedores porque os tribunais estaduais costumavam favorecer a população local nas suas decisões. Tudo isso fez com que muitos líderes políticos do país afora considerassem que os Estados Unidos não poderiam amadurecer política e economicamente se não fosse instituído um governo central mais forte. Para isso, seria necessário alterar ou mesmo abandonar os artigos da Confederação. Isso começa na Convenção de Anápolis. Antes mesmo da rebelião de Shea, muitos líderes políticos da Virgínia convocaram representantes de todos os estados para uma convenção em Anápolis, Maryland, com o intuito de discutir um acordo comercial para solidificar e racionalizar a economia do país, de forma que os Estados Unidos pudessem se tornar competidores no cenário internacional. Em setembro de 1786, delegados de 5 estados, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware e Virgínia, se reuniram em Anápolis para discutir esse acordo. Quando começaram as tratativas, todos concordaram que os artigos da Confederação se mostravam um empecilho para a prosperidade política e econômica do país. Então, eles subscreveram uma declaração redigida pelo delegado de Nova York, Alexander Hamilton, convocando todos os estados para uma convenção na Filadélfia em maio de 1787, que teria como escopo revisar os artigos da Confederação. Bem, depois da Convenção de Anápolis, o Congresso da Confederação respaldou a convocação para a Convenção da Filadélfia em fevereiro de 1787, o que oficializou seu acontecimento, marcado para maio daquele ano. Nos meses subsequentes, as legislaturas estaduais começaram a selecionar delegados para participarem da convenção. No entanto,
Ainda que o Congresso tenha dado respaldo àquela convocação, os organizadores ainda temiam que ela não fosse ser levada a sério pelo resto do país. Eles sabiam que, para isso, eles precisavam garantir a presença das duas figuras de maior credibilidade no continente naquele momento, Benjamin Franklin e George Washington. Ambos confirmaram sua participação na convenção. A Convenção da Filadélfia começou no dia 25 de maio de 1787. Ela é até hoje considerada uma das assembleias de líderes mais impressionantes da história dos Estados Unidos. Ela contou com a presença, além de Washington e Franklin, de nomes como Alexander Hamilton e James Madison, ambos autores do Federalista, nós veremos em seguida, Robert Morris, o financiador da Revolução Americana, James Wilson, John Dickinson, o autor das Cartas de um Fazendeiro da Pensilvânia, Peyton Randolph e George Mason, autor da Carta de Direitos da Virgínia, que inspirará a futura Carta de Direitos da Constituição dos Estados Unidos. O Thomas Jefferson, que estava na França naquela época, celebremente chamou a convenção de uma Assembleia de Semideuses. Mas nem todos os estados compareceram. Rhode Island, por exemplo, não enviou representantes por não concordar com a proposta da convenção. E isso foi verdade também em relação a alguns importantes líderes políticos da Revolução Americana. Patrick Henry, por exemplo, ainda que permanecesse uma figura notória no estado da Virgínia, também optou por não participar, por considerar que a convenção se tratava de uma farsa. Iniciadas as deliberações, temos poucas informações sobre como transcorreram os debates na Convenção da Filadélfia. Os delegados decidiram que seria melhor se os seus debates fossem secretos. Portanto, os registros que temos são das breves anotações e diários que os delegados mantiveram ao longo das discussões. Sabe-se que Franklin começou os trabalhos e nomeou George Washington o presidente da sessão, e que, de partida, eles decidiram que, ao invés de revisar e emendar os artigos da Confederação, eles começariam do zero a elaboração de um novo documento para reger a relação entre os Estados e a União, uma Constituição Federal. Houve alguma resistência a essa proposta. O plano dos delegados de Nova Jersey, que ficou conhecido como Plano de Nova Jersey, propunha que prevalecesse a ideia inicial, que somente alguns ajustes fossem feitos aos artigos da Confederação, e que os Estados Unidos se mantivessem como um Estado pequeno, algo próximo de um Estado mínimo nos termos contemporâneos. Mas o Plano de Nova Jersey não foi o que vingou. Quem prevaleceu foi James Madison e o seu projeto de Constituição, conhecido como o Plano da Virgínia, que foi escolhido pelos delegados como o ponto de partida das discussões em 29 de maio. Boa parte da Constituição dos Estados Unidos, como a conhecemos hoje, foi baseada no Plano da Virgínia, que previa 7 artigos. Como nós vamos analisar de perto a Constituição na aula que vem, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ela agora. Basta dizer que o plano foi inspirado na teoria da separação dos poderes de Montesquieu e na República Romana, e que propunha um poder legislativo bicameral, com uma casa representando o povo e uma casa representando os estados, um poder executivo independente e forte, e um poder judiciário também independente. Nós também vamos falar mais a seguir sobre o James Madison, que além de ter sido o principal responsável pela Constituição dos Estados Unidos, foi também um dos autores do Federalista, e se tornou o 4º presidente do país, sendo um de seus pais fundadores mais célebres. No dia 15 de setembro de 1787, os 7 artigos que compunham a Constituição dos Estados Unidos foram unanimemente aprovados pelos 11 estados que podiam votar na Convenção da Filadélfia. 11 porque, além de Rhode Island não ter enviado representantes, 2 dos 3 delegados de Nova York foram embora mais cedo, por não concordarem com a proposta final, deixando Alexander Hamilton sozinho, e sem o poder de representar o estado por si só. Isso oportunizou uma frase famosa no diário de George Washington, que dizia que a Constituição foi aprovada por 11 estados e pelo coronel Hamilton. Dos 55 delegados originalmente presentes na convenção, 42 permaneceram até o fim, tendo 13 indo embora por não concordarem com o produto das deliberações. E dos 42 delegados presentes no fim da convenção, 39 votaram a favor do projeto da Constituição e o assinaram. 3 votaram contra: Peyton Randolph e George Mason, da Virgínia, e Elbridge Gerry, de Massachusetts. Os 3 se opuseram porque o projeto não continha uma Carta de Direitos na época. Veremos adiante que isso vai mudar antes da promulgação da Constituição. Os trabalhos da Convenção se encerraram no dia 17 de setembro de 1787. O fim das discussões rendeu 2 citações famosas de Benjamin Franklin. A primeira, dita por ele a um dos delegados, foi que, durante os debates, ele ficara se perguntando se o sol no horizonte
representado no quadro pendurado na parede de trás da cadeira do presidente da sessão, era um sol nascente ou poente. Mas agora, com o resultado da convenção, ele tinha a alegria de saber que aquele sol era nascente. A segunda, mais famosa, foi dita por ele a uma senhora que bateu na porta do prédio onde ocorria a convenção quando ela terminou. A senhora teria perguntado a Franklin o que, no fim das contas, a convenção tinha criado. A que Franklin teria respondido: uma república, minha senhora, se vocês puderem mantê-la. Pessoal, depois de elaborado e aprovado o texto da Constituição Federal pela Convenção da Filadélfia, texto que passou a ser chamado informalmente de Projeto da Convenção da Filadélfia, os delegados determinaram que seria necessário que pelo menos 9 dos 13 estados da União ratificassem o texto, em assembleias estaduais convocadas exclusivamente para esse fim, para que ele pudesse entrar em vigor como a Constituição do país. Nós vamos estudar agora como foi o processo de ratificação do projeto da Convenção, que teve no centro de uma das polêmicas mais importantes da história constitucional dos Estados Unidos. E, para ser bem franco, do próprio Ocidente. A polêmica entre federalistas e antifederalistas. Nós estudaremos parte dessa polêmica agora. Bueno, nós falamos muito até aqui sobre como as dificuldades pelas quais passaram os Estados Unidos durante o período crítico tinham a ver com a debilidade do governo nacional instituído pelos artigos da Confederação. A União não tinha poderes para cobrar impostos, não era financiada adequadamente pelos estados e a sua atuação, de modo geral, não era levada a sério no país. Muitos líderes políticos, como George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton e James Madison, acreditavam que esse era um defeito que precisava ser corrigido no sistema de governo estadunidense. Para eles, era necessário fortalecer o governo central, mesmo às custas da diminuição da autonomia dos estados. Esse grupo de líderes políticos queria transformar a confederação existente, que era uma espécie de liga de pequenas nações, cada estado sendo praticamente uma nação independente, numa federação, onde os entes federados renunciariam a parte da sua autonomia em prol de um governo nacional mais enérgico, que seria a União. Não surpreendentemente, esse grupo de líderes políticos passou a se auto-intitular de os federalistas. Mas não era todo mundo que concordava com eles. Como vimos nos debates que tomaram lugar durante a elaboração dos artigos da Confederação, muitos outros líderes políticos, em todos os estados da nação, não eram a favor de um governo nacional dominante. Eles tinham lutado por anos na Revolução Americana para preservar a autonomia política dos governos locais e se livrar dos abusos de poder de um governo central despótico que reivindicava mais autoridade do que deveria. Esse grupo de líderes políticos, que incluía homens como Patrick Henry, George Mason e George Clinton, batalhou para preservar a autonomia dos estados durante a elaboração dos artigos da Confederação, e acreditava que esse princípio, a autonomia local, era a verdadeira encarnação da causa da Revolução Americana. Como esse grupo se opunha ideologicamente àquilo que os federalistas defendiam, ele ficou conhecido como dos antifederalistas. Durante os debates da Convenção da Filadélfia, a cisão entre federalistas e antifederalistas ficou nítida como nunca na história dos Estados Unidos. Federalistas lutaram pela reforma dos artigos da Confederação e conseguiram. O projeto da Convenção da Filadélfia, a invenção de James Madison, propunha uma estrutura de governo que retirava o poder dos estados e fortalecia a autoridade da União. Para os federalistas, o projeto representava o amadurecimento e a ulterior realização dos ideais da Revolução Americana, aquilo que faria o país finalmente prosperar como nação independente. Para os antifederalistas, o projeto da Convenção da Filadélfia representava o oposto. Era uma traição dos ideais da Revolução Americana, um retrocesso depois de anos de luta contra o autoritarismo de um Estado, com E maiúsculo, muito grande, um golpe na autonomia dos governos locais, e dado pelos próprios estadunidenses. Depois que o projeto da Convenção da Filadélfia foi aprovado e remetido aos estados para ratificação, começou nos Estados Unidos um debate público pelo destino político da nação. Federalistas, que defendiam que o projeto da Convenção deveria ser ratificado pelos estados, argumentavam que o fortalecimento da União era uma necessidade, enquanto os antifederalistas, que queriam ver o projeto derrotado, argumentavam que ele depositava poderes demais nas mãos da União, que resultaria no retorno da submissão do povo estadunidense ao autoritarismo. Federalistas e antifederalistas começaram a apresentar, em periódicos de jornal país afora, seus argumentos a favor e contra a Constituição. A polêmica rendeu contribuições teóricas até hoje significativas para a tradição política estadunidense, tendo seus debates versados sobre temas como a centralização administrativa do governo, o papel do presidente da República numa democracia
e a melhor configuração da separação entre os departamentos do Estado. Posteriormente, suas publicações foram compiladas em 3 obras. Do lado dos antifederalistas, as Cartas de Cato e de Brutus. E, mais celebremente, do lado dos federalistas, o Federalista. Falaremos brevemente de ambos em seguida, e em maior profundidade do Federalista na aula que vem. A coletânea de artigos do Federalista é uma compilação de periódicos políticos escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, e publicados anonimamente, sob o pseudônimo de Publius, para circulação na colônia de Nova York, nos Estados Unidos, entre outubro de 1787 e agosto de 1788. O intuito dos autores era convencer a população da colônia a ratificar, por meio de seus representantes, o projeto de Constituição Federal elaborado e aprovado na Convenção da Filadélfia em 1787. Para tanto, os autores precisavam demonstrar ao povo de Nova York por que a adoção da estrutura de governo proposta pela Convenção, com a delegação de maiores poderes da União pelos Estados, era necessária para que a nação alcançasse a estabilidade e a prosperidade política que por tantos anos havia almejado. Falaremos em mais detalhes sobre a teoria política do federalista na aula que vem. Esse vai ser o tema da aula, e não casualmente é também o tema da minha pesquisa do mestrado. Brevemente, o federalista é a justificação teórica da Constituição estadunidense. Ele explica como uma república em larga escala, como a que nasceu nos Estados Unidos, poderia funcionar, utilizando as clivagens transversais da sociedade e o esquema de representação como aparatos de arbitramento das facções internas. Ele também propunha que a divisão territorial do poder, combinada com a asseguração da capacidade interventora da União, garantiria a energia ao governo central sem permitir o despotismo. E argumenta que a separação dos poderes, aliada a um sistema de freios e contrapesos, poderia servir como um aparato de contenção da invasão mútua pelos departamentos do Estado das suas esferas de competência. Há também a explicação das funções desempenhadas por cada órgão do governo, detalhamento do sistema de tributação federal, da criação de exércitos permanentes, comércio exterior, entre outras coisas. A aula que vem nós veremos isso tudo com mais profundidade. As cartas de Cato e de Brutus, por sua vez, são de autoria desconhecida, embora muitos atribuam a redação das cartas de Cato a George Clinton e das cartas de Brutus a Melancton Smith ou a John Williams. As cartas argumentavam, em síntese, que o projeto da Convenção da Filadélfia concentrava muitos poderes nas mãos da União e assassinava a soberania dos Estados. Também que o presidente dos Estados Unidos se tornaria um rei, tal qual Jorge III da Inglaterra, que qualquer autoridade que tentasse governar uma nação tão grande e tão diversa quanto aquela estava destinada a fracassar e que a falta de uma carta de direitos representava um defeito grave no projeto da Convenção da Filadélfia. Pessoal, chegamos no último capítulo da história da origem da Constituição dos Estados Unidos. Sua ratificação pelos Estados levou à promulgação da Constituição. Veremos como foram as etapas finais desse processo agora, para terminar a aula. Após alguns meses de debate, o primeiro estado a ratificar o projeto da Convenção foi Delaware, unanimemente em dezembro de 1787. Os distritos do estado sofreram muito sob a égide dos artigos da Confederação, especialmente pelo fato de seu comércio depender dos portos, e portanto da boa vontade, de Nova York e da Filadélfia. Em seguida foi a Pensilvânia, que ratificou o projeto também em dezembro, após um debate acalorado. A ratificação rápida da Pensilvânia foi uma surpresa, considerando que havia um forte movimento antifederalista no estado. Poucos dias depois, Nova Jersey ratificou, também unanimemente, por estar numa posição parecida com a de Delaware. Em janeiro, a Geórgia ratificou unanimemente o projeto, porque o povo do estado vivia em constante conflito com tribos indígenas que ocupavam seu território, e precisava desesperadamente da ajuda do governo federal para conter elas. Subsequentemente, também em janeiro, Connecticut ratificou o projeto. Em fevereiro, depois de muita discussão, Samuel Adams e John Hancock foram persuadidos e ajudaram a ratificar o projeto da Convenção em Massachusetts, numa votação apertada, 187 a 168. Massachusetts, no entanto, impôs uma condição para sua ratificação, que os representantes do estado pudessem propor emendas ao texto uma vez que a Constituição fosse promulgada. Um único estado disse não para a Constituição. Rhode Island, é claro, fez um referendo popular que rejeitou esmagadoramente a proposta. Maryland ratificou o projeto em abril e a Carolina do Sul em maio de 1788, também pedindo como contrapartida que os representantes do estado pudessem propor emendas ao texto uma vez que a Constituição fosse promulgada. Finalmente, Nova Hampshire ratificou a Constituição, e como era necessária a ratificação de somente 9 dos 13 estados para que a Constituição entrasse em vigor,
Nova Hampshire foi o estado que oficialmente concedeu a vitória ao projeto da Convenção da Filadélfia, em 1788. Nos meses seguintes, Virgínia e Nova York também ratificariam a Constituição. A Carolina do Norte só a ratificaria em novembro de 1789. E Rhode Island somente mudaria de ideia e ratificaria a Constituição em maio de 1790. Com o projeto da Convenção da Filadélfia entrando oficialmente em vigor como a Constituição Federal dos Estados Unidos em 1788, as primeiras eleições do novo governo tomaram lugar no inverno entre 1788 e 1789. A eleição para a presidência dos Estados Unidos se deu entre os membros do Congresso Nacional, e George Washington foi eleito unanimemente o primeiro presidente do país. Para terminar, pessoal, como eu mencionei antes, à medida que os estados ratificavam o projeto da Convenção da Filadélfia, alguns passaram a exigir, em troca de seu apoio, o direito de propor emendas ao texto uma vez que a Constituição fosse promulgada. A primeira exigência desse tipo foi feita por Massachusetts, e logo os estados da Carolina do Sul, da Virgínia e de Nova York fizeram a mesma exigência. O objetivo dos federalistas, assegurar a promulgação do projeto da Convenção da Filadélfia como Constituição Federal do país, foi então atingido, mas a conquista veio acompanhada de uma série de compromissos assumidos perante os estados que apoiaram o processo. A maior parte das suas reivindicações dizia respeito à constitucionalização de alguma liberdade fundamental. As propostas de emenda acabaram tomando a forma de uma Carta de Direitos a ser adicionada ao corpo da Constituição. O primeiro esboço da Carta de Direitos estadunidense foi escrito por James Madison em 1789. As emendas que ele propôs não pretendiam fazer mudanças na estrutura do governo, mas sim garantir a proteção de certos direitos individuais frente aos abusos do Estado. O esboço de Madison foi baseado em documentos como a Magna Carta e a Declaração de Direitos Britânica, nas cartas de direito que então compunham as constituições estaduais, especialmente a Carta de Direitos da Virgínia de 1776, escrita por George Mason, e nas propostas de emendas sugeridas pelos representantes dos demais estados. A carta submetida ao Congresso Nacional por Madison continha, entre outras cláusulas, a de proteção à liberdade de expressão e imprensa, à liberdade de crença, à liberdade de associação, ao direito de porte de armas, de petição perante órgãos públicos e ao devido processo legal, e à proibição da aplicação de penas cruéis e incomuns. Embora a Carta de Direitos que efetivamente viera a ser promulgada em 1791 fosse mais enxuta e em muitos pontos distinta da proposta de Madison, dadas as alterações sugeridas pelo Congresso, as proteções referidas acima constituem a base do seu texto final e vigoram até hoje no país. Veremos o texto da Carta de Direitos em maiores detalhes na próxima aula. Pessoal, aqui termina a nossa aula sobre o período da história constitucional dos Estados Unidos entre a independência e a Constituição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem, vamos estudar a teoria política do federalista e analisaremos brevemente o texto da Constituição dos Estados Unidos e da sua Carta de Direitos. Até lá, muita saúde para todos vocês. Se cuidem. Um abraço.